pessoas têm necessidades e missões, pequenas ou grandes. E o nosso papel é fornecer as melhores maneiras possíveis ou ferramentas para que essas pessoas cheguem aos seus objetivos. Mas por qual canal ou ponto de contato? Não o mais importante, até porque quem definiu esses conceitos foram as empresas e não as pessoas. Para falar sobre uma boa experiência transcende canais, ele também foi um presente, indicado aí por um conselheiro. Quando a gente viu o currículo, eu disse, meu Deus, vai parar todo mundo da empresa, inclusive o nosso fundador, que é um ser inspirado aí por design, apaixonado, né, não só para fazer o design dos sites, do nosso material gráfico, dos nossos eventos. Ele é graduado em design industrial, tem MBA em marketing, outro em liderança criativa em Berlim. Já foi premiado mais de 40 vezes, é curador dos prêmios de Cannes de Lyon e da Bienal Brasileira de Design. Nos últimos 20 anos, tem trabalhado em empresas listadas pela revista Fortune 500, remodelando culturas, produtos e serviços. Liderou a área de experiência e design na América Latina da Whirlpool, na Accenture. Atualmente é diretor de CX e Design. Olha, eu estou curiosa com essa mente numa indústria da área de saúde. Senhoras e senhores, que alegria. Jaco, boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Prazer te receber. Obrigado. Olha, Não, que obrigado. orgulho e gratidão por essa jornada. Parabéns, viu? Obrigado, não, prazer todo meu. Obrigado aí pelas palavras aí. E obrigado aí pelo convite. Espero poder trazer alguma coisa interessante aí. Mas ainda bem que você já avisou que eu sou designer, então talvez a perspectiva seja um pouco diferente, eu acho, do que... É verdade, é verdade, é verdade. Seja bem-vindo, a palavra está com você. Não, obrigado. Não, obrigado, pessoal. Boa tarde aí para quem estiver assistindo. Só fazer um pequeno ajuste na pronúncia do nome, eu estou acostumado, pode ficar tranquilo. É Jaco, então esse nome estranho aí veio herdado do meu pai, que é finlandês, mas eu sou brasileiro, tá? E aí, tanto que eu estou falando português. Não sei se bem ou não, mas aqui o melhor possível aqui. A ideia é que a gente falar um pouco sobre, como a gente falou assim, da experiência que transcende canais, né? A boa experiência. Mas eu queria trazer já uma pequena provocação, que essa boa experiência ela pode até salvar vidas em si, que é isso que eu acho que eu queria trazer um pouco nessa discussão aqui, nesses 20 minutinhos. Toda a palestra ela tem esses color codes aqui, tá? Então, esses códigos de cores aqui. Então, primeiro o azul, que é sempre uma ideia, uma pergunta reflexiva para a gente sobre essa ideia dali. E sempre que possível tem o rosinha, que é um case para a gente poder sedimentar essa ideia dali que foi apresentada junto com essa pergunta. Ele às vezes vem antes ou depois da pergunta, depende um pouco do fluxo. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é uma ideia do contexto, tá? E aí juro que eu vou tentar não ser repetitivo, todo mundo fala de contexto, mas trazer uma outra ótica e reflexão sobre esse contexto em si. Primeiro slide aqui é do Dan Formosa, tá? Dan Formosa também é designer americano, que ele traz a seguinte frase, né? Todo mundo quer inovar, mas ninguém quer mudar. Acho que isso reflete um pouco, não só o que a gente tem hoje quanto cenário organizacional, mas é o nosso cenário quanto indivíduo, quanto ser humano também. Tá? Mudar não é uma coisa que a gente gosta de fazer no dia a dia. Demanda esforço, demanda força de vontade, demanda a gente levantar do sofá ou sair da nossa zona de conforto para a gente buscar a mudança. Não é à toa que, segundo a pesquisa da Accenture, foi feita aí com vários executivos, top executivos no mundo todo, apenas 6% desses C-level, né, desses top executivos, eles abraçam o novo sem nenhum tipo de êxito, sem nenhuma hesitação. Ou seja, mudar realmente é algo que é doloroso, não é tão comum assim pela nossa natureza. Mas, ao mesmo tempo, o mundo está mudando. Então, como eu escutei aqui um pouquinho da fala, na verdade, de fato, quem desenhou os canais foram nós, organizações, e o consumidor ele só quer resolver o problema dele, ele só quer chegar em algum lugar, só quer receber alguma coisa em si. E aí, quando a gente vê que comportamentos estão mudando, a gente está provocando mudanças quanto pessoas, seres humanos, nos mercados e indústrias,
Como é que essas indústrias têm respondido? Então, se no final, eu, quanto ser humano também, eu tenho meu receio de mudar, tenho minha dificuldade de mudar em si. Então, a gente fala, eu gosto de falar que a gente está vivendo hoje um mundo grávido de outro mundo, né? Que, na verdade, essa é a frase do Galeano que ele traz nesse sentido, né? Então, tem um mundo dentro da barriga de outro mundo, ou seja, um mundo grávido de outro mundo, que exatamente que representa um pouco as mudanças que a gente está vendo. Então, a gente está conhecendo as novas tecnologias, a gente está... E aí eu gosto de fazer uma brincadeira, pessoas que nunca trabalharam com designers na vida estão indo trabalhar com designers que nunca trabalharam dentro de organizações estão tendo que trabalhar, assim como pessoal de tecnologia, pessoal de cientista de dados, etc. Dali, a gente está tendo um choque de conhecimentos dentro das organizações e a gente está tendo um choque de mudança dentro da sociedade como um todo ali. E eu acho que é interessante, não sei se vai todo mundo escutar o áudio que eu vou passar, senão eu traduzo o que ela falou, mas olha como eu, quanto pessoa consumidor, olho para as organizações. Uma boa ideia, viu? Muito bom. Legal. Muito legal. Tá bom. E por aqui também eu poderia fazer compra, se eu quisesse. Não, ainda não chegou nesse patamar. Opa, faltou ali a palavrinha, não chegou nesse patamar. Mas isso aqui era uma ideia que foi mostrada aqui anos atrás, tá? E agora, se todo mundo está acompanhando um pouco a discussão, a gente poder usar o WhatsApp como canal de compra, canal de transferência ali de dinheiro e etc. E aí isso foi feito anos atrás e o consumidor estava pronto. Ele perguntou: excelente ideia, poderia fazer compra aqui. Não, vocês não chegaram ainda nesse patamar. Então, sem querer, essa consumidora fez já uma provocação para a própria indústria em si. Eu estou pronta para poder usar a tecnologia. E vocês estão prontos para poder pegar a tecnologia e pegar a experiência que eu preciso ou não? Não é à toa que o Thales Teixeira ele traz essa frase aqui também no livro dele, que ele discute um pouco da cadeia de valor, né? Da construção de cadeia de valor pelo olhar das pessoas em si. Os consumidores é que estão mudando o mercado, não é a tecnologia em si. A tecnologia, ela me ajuda a entregar essa melhor jornada em si, essa melhor experiência. Ela é uma ferramenta, assim como que eu falo que eu gosto de desenhar quanto design, eu desenho ferramentas nesse sentido também, mas entender de fato o que as pessoas estão precisando, de fato o que elas estão querendo, essa que é a chave para a gente poder, sim, repensar que canal, que tipo de interação, como é que a gente vai poder entregar alguma coisa de valor nesse sentido. E aí eu gosto de trazer isso, acho que tentar para tentar exemplificar com a historinha de um porquinho cantando Lady Gaga. Qual que é a história do porquinho cantando Lady Gaga? Imagina que a gente estivesse andando, se não tivesse tanto distanciamento social aqui, com lockdown dentro de casa, e estivesse passeando na rua e a gente se deparasse com um porquinho cantando Lady Gaga, qualquer rua, Avenida Paulista, pode ser na Faria Lima, pouco importa, Ibirapuera, você está em São Paulo, aqui como um todo, que eu estou em São Paulo, e aí a gente esbarra em algum lugar e encontra um porquinho cantando Lady Gaga. Eu, quanto ser humano, eu tenho possíveis 3 atitudes que eu posso ter em cima desse porquinho cantando Lady Gaga. A minha primeira atitude pode ser que eu queira matar o porquinho cantando Lady Gaga. Mas por que eu mataria o porquinho cantando Lady Gaga? Porque ele é estranho, ele é diferente, eu não sei como é que ele funciona, eu não sei o que ele é. Então, muitas vezes a gente tem um ímpeto, quanto ser humano, de matar os porquinhos cantando Lady Gaga que passam pelo nosso caminho dali. Qualquer semelhança que vocês possam estar pensando com o modelo, com a organização, não é mera coincidência. Isso acontece também quando a gente fala de novas ideias, novos conceitos, novas maneiras de pensar, novas maneiras de integrar. Ou seja, eu questionar se os canais que eu tenho hoje são os melhores canais, eles passam muitas vezes pela lógica do porquinho cantando Lady Gaga. Muitas vezes eu mato a ideia, antes até de entender se ela é uma boa ideia ou não, que vai me fazer ter a segunda possível ação quanto pessoa quando eu vejo um porquinho cantando Lady Gaga. Eu espero o quê? Ver se é só um porquinho cantando Lady Gaga, se são 5 mil porquinhos cantando Lady Gaga, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de porquinhos cantando Lady Gaga. Pouco importa o número que eu vou estar querendo esperar para comprovar se isso é um case, um business case que faça sentido eu poder explorar e abraçar ou não, quanto porquinho cantando Lady Gaga. Na verdade, quando eu olho, eu gosto de provocar, quando eu olho, independente ali do negócio, mas eu olho no fator humano, que são os decisores ainda, somos humanos decidindo como é que a gente vai entregar melhor experiência para outros seres humanos em si, o que está passando aqui para mim, que eu espero, é mais seguro,
é mais confortável, porque eu não estou vendo sozinho esse porquinho cantando Lady Gaga. Tem muito mais gente vendo esse porquinho cantando Lady Gaga. Ele já é muito mais confiável, muito mais seguro para poder dar o próximo passo. Então, o meu risco e o meu medo, ele é bem menor. Então, eu espero muitas vezes, e às vezes eu espero demais, até que alguém já entendeu que o porquinho cantando Lady Gaga, o que eu deveria ter feito com o porquinho cantando Lady Gaga era ter abraçado essa possível. Será que é uma anomalia? Será que é uma tendência? Será que é uma ameaça? Será que é uma oportunidade? Não sei. Na dúvida, a gente dá o passo para frente e tenta entender o que está acontecendo nessa manifestação. Que pode ser uma manifestação de desejo, pode ser uma manifestação de necessidade, pode ser uma manifestação de expectativa em si. Então, quando eu falo do porquinho cantando Lady Gaga, tem sim um paralelo que a gente pode fazer com todas as organizações, com modelos organizacionais. Quanto que a gente está preparado para criar modelos organizacionais que nos permitam abraçar esses porquinhos cantando Lady Gaga antes que eles cheguem aos 5 milhões, 50 milhões, 100 milhões de porquinhos cantando Lady Gaga. Ou seja, o paralelo é como é que eu posso, de fato, abraçar um novo, como na pesquisa ali da Accenture mostrava que apenas 6% dos altos executivos abraçam sem hesitar em nenhum momento. Como é que eu posso preparar uma instituição, uma organização, processos que me deem essa liberdade em si? E o que isso pode impactar na experiência? O que isso pode trazer de diferente na experiência? Eu gosto de ilustrar com essa história daqui da Starbucks. Qual que é essa história aqui da Starbucks? Essa história aconteceu em Tóquio, tá? Essa história é um cliente, ele ia todo dia, ou, sei lá, toda vez que ele ia na Starbucks tomar café, ele sempre pedia o mesmo café. Eu, quanto atendente da Starbucks, durante muito tempo eu pensei, ótimo, eu tenho um cliente fiel, que ele sempre pede o mesmo café para mim o tempo todo. Até que um dia eu resolvi olhar esse cliente com a mesma curiosidade que eu tenho quando eu vejo um porquinho cantando Lady Gaga. E eu resolvi fazer uma pergunta para esse cliente em si, eu quanto atendente lá. Por que você sempre toma esse café? E o cliente respondeu, que bom que você perguntou, porque esse é o único que eu decorei, porque eu sou cego, e eu não sei quais são os outros cafés que tem no menu. Então, por isso que eu sempre tomo esse café. Essa é uma história real que aconteceu numa Starbucks em Tóquio. E aí, o dia que o atendente entendeu isso, ele correu atrás para aprender Braille, para mudar o menu dele para Braille, e isso virou padrão da Starbucks mundial. Tanto que esse que está na tela aqui como ilustração é da Starbucks aqui no Brasil, o menu do Brasil, da Starbucks Brasil. E tudo isso começou com a simples pergunta, por que você sempre pede o mesmo café? Ou seja, o porquinho cantando Lady Gaga pode ser super assustador como novo que a gente persegue na inovação, ou pode ser apenas quem já está na nossa frente, já está usando o nosso produto ou serviço, e a gente nunca conseguiu parar e fazer uma simples pergunta do porquê das coisas em si. E se eu não sei o porquê, não exploro o porquê, como é que eu posso desenhar uma melhor experiência? Como é que eu posso integrar alguma coisa que, de fato, vai fazer diferença na vida dessa pessoa ou não? E aí que eu queria trazer a segunda conceito da experiência em si. Quando falo experiência, eu gosto de trazer essa conta daqui, que é nada matemática. Uma experiência de valor, ela é construída quando a solução que eu, quanto usuário, percebo, se ela for maior que a expectativa que eu já tenho sobre essa solução, marca, produto ou serviço, somado à minha necessidade, ou seja, qual que é o job to be done que eu quero fazer, qual que é o resultado que eu quero chegar lá no final, para que serve essa ferramenta que você criou para mim, ou seja, esse aplicativo, esse serviço, esse produto, para que serve essa ferramenta que foi criada, em que necessidade está atuando, de acordo com o meu contexto. Fazendo de novo o paralelo ali no caso da Starbucks, o contexto ali daquela pessoa é muito simples. Eu só queria um café. E o único que eu conhecia era esse que eu decorei. Entendendo o contexto dela, que sim, ela tinha uma dificuldade ali para entender, para ler, no caso, o que ela não consegue enxergar, como é que a gente pode, em cima da necessidade dela, que era tomar um café,
a gente, aí no caso dele, eles superaram a expectativa dessa pessoa e, obviamente, a solução percebida da experiência foi muito maior e o valor dessa experiência foi muito maior. Tanto é que isso virou case, e vocês conseguem achar esse case na internet, falando um pouco de como é que a Starbucks trabalha a parte de experiência em si. Imagino que algumas pessoas ficaram mais ou menos com essa imagem daqui. Não entendi nada do que essa equação queria dizer e eu vou tentar contar uma outra historinha aqui, que é a historinha do pão na chapa. Qual que é a historinha do pão na chapa em si? Que eu acho que passa um outro conceito importante aqui quando a gente fala de experiência. Então, o primeiro é foco nas pessoas. O segundo é, vamos olhar de maneira contínua, de maneira holística, essas pessoas em si. Imaginem, cada um de vocês, como é que vocês fariam um pão na chapa ou pão com manteiga? Como é que vocês fariam para ter um pão na chapa com manteiga na parte de manhã, de noite, qualquer horário no dia a dia ali de vocês? Talvez algumas pessoas pensaram que vão usar mais ou menos esses artefatos aqui. Então, que é mais ou menos como eu faria, tá? Então, vou lá, abro a geladeira, pego a manteiga, pego a faca de passar manteiga, pego o pão, abro o pão, passo a manteiga, boto na frigideira e eu tenho lá meu pão na chapa. Fico feliz, consegui toda essa jornada dali, de entrega dali, pode ter sido entregue por mais de uma empresa, pouco importa, mas eu, dentro dessa jornada daqui, eu tive meu pão na chapa. Uma outra empresa vai falar assim, por que você não chama o Rappi? E eles te entregam um pão na chapa. Funciona também. O iFood, Uber Eats, tanto pouco importa qual que é o aplicativo, eu ligo direto ali para o restaurante em si. Ou seja, dependendo de como é que eu estou montando essa jornada, entendendo essa jornada de decisão, não sei se percebeu, mas eu crio canais totalmente diferentes. E quando eu crio esses canais totalmente diferentes, eu crio um modelo operacional totalmente distinto, porque eu preciso de habilidades e conhecimentos totalmente distintos da jornada de cima e da jornada de baixo, e o resultado é o mesmo, um pão na chapa. Em cima, para ilustrar, eu vou ter que falar só de engenharias, tá? Engenharias mecânicas, engenharia de material, engenharia de produção. Talvez eu possa trazer um pouco de tecnologia, um pouco ali de inteligência ali na faca, para saber se a manteiga está na temperatura correta, ou ali um pouco de inteligência ali na frigideira, para também saber se a crocância do pão vai chegar na madeira correta em si. Mas então, estou falando de IoT, de certa maneira, então toda a minha estrutura, todo o meu conhecimento, tudo que eu for buscar de solução é totalmente distinto quando eu estiver desenhando um app, um aplicativo junto com um serviço, como é no caso daqui do Rappi. Então, sim, eu não vou ter engenheiro mecânico, eu vou ter um engenheiro de informática dali trabalhando toda a parte de códigos, vou ter um engenheiro de arquitetura trabalhando toda a arquitetura de sistema de microserviços, vou ter operações, vou ter logística. Não que eu não tenha logística no outro, mas assim, a logística que é muito mais pesada aqui, porque eu tenho logística real time, por causa de toda a parte ali do serviço. Por exemplo, hoje eu tive um problema com o Rappi, que na verdade não foi com eles, foram com o restaurante não recebeu o pedido. Eu pedi, pelo amor de Deus, eu só quero almoçar, foi o pedido que eu falei com eles. Eles falaram, tudo bem, cancelaram, repetiram, e aí chegou aqui a tempo o almoço. Então, assim, toda a dinâmica ela é muito mais diferente, ela é totalmente diferente quando eu estou falando da jornada de cima. Ou seja, entender essa jornada, entender a necessidade de que cada um está querendo, cada um pode a chapa, para desenhar junto com o usuário, com a jornada, essa jornada é isso que vai me dar a resposta, não só de que canais eu tenho que ter canais para começar a interagir, porque se eu trago inteligência para a frigideira, se eu trago inteligência para o garfo, eles são canais de interação, porque eu pego informação. Eu passaria a pegar a informação desse uso, da frequência de uso, e em cima disso, eu posso fazer um call to action, eu posso fazer uma ação em cima dele. Oferecer uma manteiga diferente, oferecer uma frigideira diferente, oferecer qualquer outro tipo de serviço que ajudaria a ele ter o melhor pão na chapa durante o dia a dia, que é a mesma lógica que eu faço hoje, como eu pego um aplicativo em si. Esse é um pouco do que aconteceu com a Avianca na Colômbia. Tá? Esse é um case da Accenture também. Eu tive a sorte de participar com eles durante alguns anos ali de toda a construção dessa visão de jornada em si.
Então, toda essa transformação que eles estão fazendo, toda essa entrega que eles estão fazendo, que eles já mexeram aqui no canal digital, para poder, sim, voltar a ter o ownership da venda das passagens, sair isso do Kayak, do Decolar e qualquer um outro buscador e agregador de passagens ali como um todo, ele nasce desenhando, entre aspas, a jornada do Pão da Chapa da Avianca. Quem seriam esses viajantes? Onde começa o processo de viagem? Onde ele termina? Quais são os extremos? Quais são os limites que a Avianca vai ser responsável ou não? Quais são os trade-offs que ela vai ser responsável ou não? E até entender que, sim, independente de onde a gente quer chegar, aí esse foi um lugar para começar, e esse é um lugar que traz resultados já no year-to-year ali de aumento de 15% ali só em venda. E o ponto que eu quero trazer aqui para ficar como pergunta é qual história que a gente quer contar. É uma história da Starbucks? É uma história que a gente não conseguiu atender uma necessidade de um usuário em si, de uma pessoa em si? E aí eu queria contar uma história que a gente está querendo contar quando a gente fala aqui na DASA, e eu queria tentar, e eu espero que ilustre aqui no final, como é que se encaixa no repensar os canais em si. Então, DASA, eu acho que, bom, quando a gente está aqui num congresso aí que tem a ver com saúde e farma, eu acho que todo mundo conhece, mas caso tenha pessoas que não são da indústria, hoje a gente é uma das, se não for a maior, das maiores empresas, redes integradas de saúde aqui do Brasil. Então, hoje a gente tem, quando olha a cadeia, a gente tem laboratórios, hospitais e a parte de coordenação de cuidado em si. E durante uns anos, a gente tem pensado como é que a gente consegue criar, de fato, uma empresa que é focada na experiência, desde o macro até o micro. Óbvio que isso não é um caminho tão simples assim, e isso não é feito do dia para a noite, mas é o caminho que a gente está seguindo, é o caminho que a gente acredita. Tudo começa, e aí quem acompanha alguns executivos aqui do LinkedIn, até foi postado no LinkedIn contando um pouco como é que a gente está trabalhando, um pouco a visão bem macro aqui das pessoas. Então, tudo começa entendendo os porquinhos cantando Lady Gaga, entendendo o que está acontecendo no mundo em si. E aí, de maneira bem simples, tá? Para ilustrar um pouco, a gente percebe pessoas que correm para o sistema de saúde e que tem pessoas, por exemplo, que correm do sistema de saúde ali, com foco na doença e o foco na saúde em si. Entendendo esses comportamentos, entendendo como é que essas pessoas pensam, raciocinam, como é que elas criam de expectativas ali, lembrando ali da equação que eu trouxe, aqui eu consigo entender as necessidades, aqui eu consigo entender expectativas, gatilhos, a gente consegue entender diversos fatores aqui que vão ajudar a gente a criar a melhor jornada do pão na chapa possível para a saúde aqui. E é essa jornada que eu queria mostrar, ilustrar para vocês, que a gente já está começando a construir com uma matéria que saiu há pouco tempo no Valor Econômico, tá? Valor Invest, ali o caderno dentro do Valor Econômico, em cima aqui do que a gente está construindo. Não vou ler o texto, vou falar um pouco de cabeça, então talvez eu erre aqui uma coisa ou outra, mas acho que fica mais interessante. O que aconteceu e tem acontecido e como é que a gente está se preparando e já está atuando, já é uma ação nossa aqui para olhar essa jornada omnicanal em si, o omnichannel, para a gente, de fato, trazer valor para as pessoas e, no caso, salvar a vida. Então, tudo começou com uma teleconsulta, uma pessoa sentindo mal, ali no Centro-Oeste, Brasília, para ser mais específico. Ela entrou numa telemedicina nossa. Como a gente tem algumas carteiras que a gente atende e tem coordenação de cuidado, e aí os médicos, eles têm acesso aos dados históricos dessa pessoa, e no caso, nesse atendimento, a gente consegue pegar alguns dados ali dentro da LGPD, o que é permitido, que já está liberado, para a gente poder, de fato, fazer uma boa coordenação. Esses sintomas chamaram a atenção, de maneira que a gente sugeriu mandar uma unidade móvel para casa, para ter um diagnóstico mais preciso. Esse diagnóstico continuou chamando a atenção. A gente conseguiu preparar já um dos hospitais nossos para receber essa pessoa. Essa pessoa foi recebida infartando,
e rapidamente a gente conseguiu fazer uma intervenção cirúrgica e salvar a vida dela. Então, se a gente for pensar aqui, a gente trabalhou aqui no mínimo 3 canais: telemedicina, visita domiciliar, atendimento domiciliar e hospitais. E todos eles de maneira integrada, para a gente poder, de fato, criar a melhor experiência possível que a gente hoje consegue criar. E era isso que eu queria trazer como exemplo para vocês. De propósito, sim, eu fiz alguns paralelos com coisas como Porquinho cantando Lady Gaga e Pão na Chapa, porque eu acho que eles são bizarros o suficiente, simples o suficiente, para a gente poder entender como é que a gente pode, de fato, repensar essas jornadas que a gente quer criar, repensar essas experiências que a gente quer criar. Porque muitas vezes, quando a gente fica em cima do nosso universo, a gente, ou seja, em cima de um case do banco, em cima de um case do e-commerce, em cima de um case numa empresa de saúde, é muito natural da gente, em vez de querer abraçar o Porquinho cantando Lady Gaga, a gente vir com todas as dificuldades e barreiras que a gente tem hoje de conseguir fazer o que a gente acha que deveria fazer e o que, de fato, vai trazer diferença na vida das pessoas. Então, fazer esse descolamento como exercício, ele é fundamental para a gente, de fato, poder criar o que deveria ter sido criado e não o que é apenas possível de ser criado pela nossa limitação, como aquela consumidora falou. Já poderia fazer compra aqui, né? Mas vocês ainda não chegaram nesse patamar. Então, qual que é o patamar que a gente quer criar? E qual a experiência que a gente quer entregar? Gente, última pergunta. Em que momento a gente poderia fazer a diferença? Ou seja, qual o momento da jornada que a gente pode, de fato, impactar? De fato, mudar a expectativa e a percepção das pessoas e, de fato, trazer valor para as pessoas. E, com isso, eu agradeço o tempo e me despeço aqui da minha fala. Mas eu acho que tem perguntas para serem feitas em 5 minutos. E obrigado. Iaco, agora eu falei o nome certo, desculpa a pronúncia errada no Sem início, problema. Iaco. Olha, eu estou aqui impressionada com você, porque quando você começou a palestra, eu disse, mas o que ele está usando essas figuras de linguagem, fazendo uma analogia, e um porquinho, e Lady Gaga, e mais não sei das quantas, e aí tu me traz um negócio que me termina salvando a vida de uma pessoa. A gente precisa, Iaco, aprender a fazer essas leituras de mundo, das coisas simples, que mostram riquezas, que podem ser aproveitadas de maneiras diferentes no meio dos saberes. Muito obrigada! Olha, eu fiquei feliz aqui da vida. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Considerando o teu currículo, você passou por muita empresa diferente. De certa forma, sempre criando melhores experiências e interferindo da melhor maneira na jornada do cliente com aquela marca. Você é um profissional, entrou no universo de saúde, que é o melhor patrimônio que nós temos para nós mesmos, para desenhar experiências. Como é que está sendo para você um design que criou produtos e serviços, ajudando a criar um design de saúde? Obrigado pela pergunta. Não, para mim está sendo incrível, acho que está sendo um super desafio. Acho que tem uma conversa que a gente tem muito na profissão quanto designers, assim, que é que a gente entende que a gente está aqui, e aí eu falei muito rápido aqui, eu acho que na fala, a gente está aqui para desenhar. Eu gosto de simplificar como ferramentas, né? Ferramentas que melhoram a vida das pessoas, tá? Sim. Então, se eu estou desenhando um fogão, tipo, sim, eu quero que ela, para ela poder fazer a comida dela, se eu estou desenhando uma geladeira, então, para ela guardar a comida dela. Então, são ferramentas aí. Então, assim, são ferramentas, um serviço é uma ferramenta. Então, no caso ali, o Rappi, contei a história, é uma ferramenta, tá? Eu não conseguia parar para fazer um almoço, então tem que pedir meu almoço, então é uma ferramenta. Porque no final eu quero comer, então eu preciso comer, porque eu estou desesperado de fome ali, hoje na hora do almoço ali, porque acho que todo mundo está vivendo aquelas reuniões uma atrás da outra, né? Então, às vezes tem dias que a gente é assim, hoje por causa da... Não estou reclamando aqui, estou adorando sempre, porque hoje eu dei 2 palestras, uma logo de manhã, hoje cedo, então essa agora de tarde, então foi
foi meio que truncado o dia. E aí, quando eu penso aqui, quanto designer aqui, podendo fazer isso, eu falo, cara, nada melhor do que a gente fazer ferramentas de fato que deixem as pessoas saudáveis, de fato tem a oportunidade de salvar a vida das pessoas. Nossa, isso é sensacional, entendeu? Assim, então, acho que tá aqui com essa possibilidade, eu acho que, tipo, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? A gente não está vivendo um momento Sim, fácil, por isso né? mesmo. Então, assim, acho que esse momento de pandemia como um todo, acho que está sendo bom para a gente repensar várias coisas, questionar várias coisas, está revendo alguns valores, revendo alguns pesos de coisas que a gente tem. Então, ele é lindo nesse sentido de a gente, de fato, poder fazer isso. E aqui eu acho que tô tendo a sorte de encontrar uma empresa que ela está muito a fim de fazer isso tudo acontecer, que eu acho que isso é mais importante, porque sozinho, mas quanto designer, a gente não faz nada, né? Sim, A gente é mais um de um time para a gente tentar fazer essa construção. Então, quando você me pergunta assim no nível pessoal, dá vontade de falar palavrão, mas não pode, né? Mas eu tô achando incrível, entendeu? Mas entenda o palavrão que viria, eu tô achando incrível entendi. ter essa oportunidade, entendeu? Assim, Entendi. Iaco, obrigada. Obrigada, querido. Obrigada mesmo, de coração. a Prazer te você. receber. Tanto eu como o Nasser, nós vamos te fazer uns novos convites aí, porque eu acho que tem coisas para a gente conversar um pouco mais, para inspirar algumas coisas que precisam ser repensadas, ressignificadas, e design cabe, né, nisso, para a gente enxergar a vida com mais amorosidade, usando tecnologia e, por que não, beleza. Obrigada, Iago. Boa tarde, A querido. Um você. abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!